Senhores, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos para a nossa última aula do dia, graças a Deus, eu estou com muito calor. Meus amigos, eu comecei esse curso de História fazendo uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Eu mudei do meu jeito. Na verdade, essa matéria que está na lousa, ela seria a primeira do ano. Só que eu lendo o conteúdo de vocês, eu achei muito mais razoável explicar a segunda matéria antes, que era História e Memória. E aí vocês vão perceber que entender aquela primeiro te pavimenta para entender essa aqui muito melhor. Deu para entender? Qual é o tema dessa aula? Produção de conhecimento histórico. O meu aluno ele entendeu o que é memória. Um recurso humano. Um recurso que é maravilhoso, é generoso, mas é impreciso. É impreciso, não é? Eu já expliquei para vocês que a memória é algo, mano, que tende de acordo com o seu interesse, com as suas conveniências, correto? Entretanto, eu sou apaixonado por uma ciência chamada História. Meus amigos, o que é uma ciência? É uma maneira de você compreender a realidade. Eu já devo ter explicado para vocês que no início, o ser humano ele buscava explicação onde? Nas religiões. Vocês lembram disso? A ciência é diferente disso. Não que a gente desrespeite as religiões, não é isso. Eu sou um homem que acredita em Deus, eu acredito em Deus. Só que a ciência me dá outras possibilidades de conhecimento. O que a ciência exige? A observação, a comparação, a análise, a formulação de hipóteses para confirmar ou não, o debate, a revisão. Meus amigos, não sei se vocês já perceberam, um grande cientista, ele descobre coisas sozinho? O que ele normalmente faz? Ele passa as suas descobertas para outros cientistas, para eles refazerem análise e aí sim, debatendo, ver se aquilo tem algum fundamento. Deu para entender o que eu estou falando? A ciência, ela não é perfeita. A ciência não trabalha com a verdade. O que é uma verdade científica hoje, amanhã pode não ser. Por exemplo, vocês sabiam que a ciência no passado ela dizia, para quem tem problema de ordem neurológica, que o eletrochoque era um bom tratamento? O que é o eletrochoque? Você tem uma depressão muito forte, você tem uma esquizofrenia, os caras te amarravam, filho, metia choque em você. Você já viu isso em filme? Hoje a ciência moderna, ela confirma isso? Alguém vai tomar choque no psiquiatra? Não, você vai ser lá com Rivotril, com uma sertralina, mas seguramente não vão te dar choque. Deu para entender? Mas apesar disso, a ciência é relativamente o quê? Confiável. Tudo bem até aqui? Mas eu quero discutir uma coisa com vocês sobre história. A história, meus amigos, é algo imutável. Alguém aqui me falou o que é imutável. O que é imutável? Uma coisa que muda. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Dá sua apostila, isso aí, dá essa bolsinha pra mim. Um unicórnio, meu Deus do céu. Vocês estão vendo isso aqui? Tá lá no meio da sala, caiu, não caiu? Caiu. Eu posso desfazer isso? Eu posso desfazer o que eu fiz? Eu posso descair o bagulho? Eu posso desver alguma coisa? Só se você for um doutor estranho. Eu sou estranho, mas não sou doutor. Então percebam vocês, a história, meus amigos, ela não dá para mudar. O que aconteceu, aconteceu, gente. Não existe em nós, talvez infelizmente, um botãozinho chamado desver. Imagine a quantidade de dores que a gente podia evitar se a gente pudesse desver algumas coisas. Mas tem coisa que a gente vê que não tem mais como desver, correto? Então percebam, a história tem caráter o quê? Imutável, ela não muda. Entretanto, percebam, a história não muda, mas o conhecimento histórico, ele muda. O fato aconteceu, não aconteceu? Mas a maneira como nós vamos construir conhecimento sobre ele, muda. Deu para entender o que eu estou falando? Você, por exemplo, você lê um livro de história sobre um assunto hoje. Daqui a 30 anos vai ter um outro livro de história sobre esse assunto. Será que vai dizer exatamente a mesma coisa? Novos fatos podem surgir, novas fontes podem surgir, a arqueologia pode trazer à luz um conhecimento que a gente não tinha. Deu para entender o que eu estou falando? Vou dar um exemplo para vocês. Até o século XIX, nós tínhamos conhecimento sobre o Egito Antigo.
Só que tinha um problema. Nós não entendíamos o que estava escrito nas paredes. A escrita egípcia, ela não tinha sido o quê? Decifrada. Então nós sabíamos das pirâmides, a esfinge, as tumbas, mas a gente olhava um monte de desenho e não entendia o que estava escrito. Até que finalmente no ano de 1822, coincidentemente o ano da independência do Brasil, acharam uma pedra que tinha um texto em grego, que todo mundo conhecia, e o mesmo texto na língua egípcia. E ali decifraram a língua. Vocês concordam comigo que quando decifraram, era possível ler o que estava escrito na esfinge, dentro das tumbas? Vocês concordam que o conhecimento deu um salto de patamar? Que hoje nós sabemos muito mais? Então o conhecimento histórico, ele é mutável, ele pode mudar. Deu para entender o que eu falei? Sim. E a narrativa histórica? O que é narrativa? A forma como você conta a história, ela muda? Sim, meus amigos, a narrativa histórica ela muda. E não esqueça, ela muda por vários motivos. Ou porque descobriu alguma coisa nova, ou porque você tem um interesse em dar uma mudada, e aí vai. Deu para entender? Por exemplo, eu vou dar um exemplo besta, eu gosto desses exemplos. Como é seu nome, filha? Maria Eduarda, você namorou com uma pessoa há 5 anos. Essa pessoa deu um pé na sua bunda. Acontece, são coisas que acontecem. Eu paro essa pessoa para conversar, pergunto, escuta, por que você terminou o namoro com a Maria Eduarda? Por que você terminou o namoro com a Maria Eduarda? A narrativa histórica, professor, terminei com ela porque a relação se desgastou, eu conheci outra pessoa, eu não vou ficar com ela enganando ela, então eu preferi terminar. Esse é a narrativa histórica dele. Maria Eduarda, o que aconteceu com o seu namoro? Aquele vagabundo desgraçado me traiu uma... Percebendo como as narrativas históricas, elas mudam? Isso vai de acordo com o ponto de vista de qualquer pessoa. Deu para entender o que eu estou falando? Vamos agora ao que mais me interessa de tudo isso. Percebam que para entender isso aqui, você tinha que entender o que é memória e o que é história. Quando eu vi montado daquele jeito, eu falei, não, está errado, eu vou explicar ao contrário. Mas eu quero discutir com vocês uma outra coisa. Eu disse para vocês que para fazer narrativa histórica, você tem que ter documentos históricos, não é isso? Documentos históricos têm a ver com a ideia de fonte histórica, correto? O que é uma fonte? São coisas que você busca para contar a história, para montar uma narrativa, correto? Existem, meus amigos, 4 tipos de fontes históricas. Os historiadores trabalham com 4 tipos de fonte para tentar montar a narrativa histórica e o conhecimento histórico. Primeiro tipo de fonte, a mais tradicional. Aqui eu faço um comentário. Durante muito tempo, acreditou-se que apenas aquele primeiro tipo de fonte era a fonte de verdade. Fonte escrita. Meus amigos, o que é fonte escrita? É quando o historiador se debruça sobre o quê? Um documento escrito. O que pode ser esse documento? Pode ser cartas, pode ser um conjunto de leis, pode ser um registro, pode ser um discurso, tudo aquilo que é escrito. Isso, durante muito tempo, foi considerado a única fonte histórica confiável. Isso tem a ver com preconceito. Que preconceito? Isso tem a ver com a nossa próxima matéria. É você acreditar que só faz história povos que têm escrita. Isso é verdade? Vocês acham que povos que não desenvolveram escritas, povos ágrafos, são povos que não têm história? Eles têm história, não tem? Só que os europeus, na sua arrogância, o eurocentrismo, eles diziam, só faz história povos que sabem ler e escrever. Tudo bem até aqui? As fontes históricas, gente, ainda escritas, elas são usadas. Mas quais são as que surgem hoje? Iconográficas. Você que teve dúvida nessa palavra, não foi, filha? A palavra iconográfica tem a ver com iconografia. Uma palavra que quer dizer imagem. Tudo bem, gente? Vocês sabem, eu não ia contar, mas eu me entusiasmo, eu acabo contando. Vocês sabem que na Europa medieval, um grupo de cristãos, eles acreditavam que era errado você cultuar imagens. Vocês sabem que os evangélicos ainda hoje acreditam nisso. Você vai numa igreja evangélica, você não encontra figuras de crucifixo, estátuas de santos. Eles não veneram isso. O catolicismo, ele sempre venerou imagens, sempre.
Surgiu na Europa um grupo chamado os iconoclastas. O que esses caras faziam? Eles entravam nas igrejas de madrugada e quebravam todas as imagens que eles encontravam pela frente. Sabe aqueles vitrais maravilhosos, aquelas cenas da paixão de Cristo? Os caras metiam a pedra, eles quebravam tudo. A igreja católica caçou e queimou a maioria deles. Eram os iconoclastas. Tudo bem, gente? O que é a fonte iconográfica? São as imagens. Você usa imagem, fotografia, ilustrações e também a arte rupestre. Minha princesa, diga para os seus amigos o que é arte rupestre, que eu sei que você sabe. O que é arte rupestre? Não é a arte feita pelos pestes, não. O que é arte rupestre? Os negócios das cavernas. Os desenhos que os povos da pré-história. E eu vou ensinar para vocês que a palavra pré-história é preconceituosa. A gente fala agora muito a palavra pré-escrita. Aqueles povos escreveram. Vocês sabem que na França tem muita pintura rupestre. E em um estado do Brasil tem muita. O Piauí. Vocês sabiam disso? O Piauí tem um lugar numa região chamada Raimundo Nonato. Lá tem a Serra da Capivara. É um lugar seco. É quente que nem um inferno. É que nem aqui. Você entra lá dentro, tem várias pinturas rupestres. Cenas de caça. Eu tenho que falar. Cenas de sexo. O pessoal era meio animadinho naquele período, não tinha luz, né, filho? Então o pessoal mandava ver, né? Atos libidinosos. Atos libidinosos. Mas toca aí! Atos libidinosos. Né? É preciso que eu diga pra vocês, gente. Vocês não são mais crianças, mas os povos da antiguidade e da pré-história, eles cultuavam a ideia de fertilidade. Então, o sexo para eles era um elemento importante. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? A garrafa? Depois. Posso continuar? Outro tipo de fonte. As fontes materiais. Normalmente, quem cuida das fontes materiais é uma outra disciplina chamada arqueologia. O que são as fontes materiais? Gente, objeto, qualquer objeto, destroços, ruínas, monumentos. Monumento é um documento histórico, é uma fonte material. Deu para entender? A arqueologia cuida muito disso. Por exemplo, a maioria dos nossos museus gostam muito de fontes materiais, porque é essa que você vê, também é iconográfica, que é a imagem, é o visual. Agora eu vou falar a última para acabar com a matéria. Essa durante muito tempo foi desprezada. Essa durante muito tempo era vista como uma fonte de menor importância. É a fonte oral. O que é a fonte oral, meus amigos? A fala. Por exemplo, meus amigos, relatos, canções. Por exemplo, essa vocês vão entender. Eu quero escrever um texto sobre a vida de um jovem no Capão Redondo, década de 90. Se eu pegar aquele CD, Sobrevivendo do Inferno, Racionais MCs, aquelas músicas vão me ensinar alguma coisa? Vamos descrever que, por exemplo, era uma vivência absolutamente violenta, que a criminalidade era uma coisa muito próxima do cotidiano dos jovens. Eu posso usar então a música desse grupo como uma fonte só? Peraí. Estojo. Agora me responde uma pergunta. Quando você pega o estojo na mão, assim, você acha que a matéria você entende melhor? Te dá uma força, uma energia intelectual que quando você pega o estojo você entende melhor? Não! Eu queria escrever o que você estava falando. Não, aí eu me rendo ao seu argumento. Aí eu sou obrigado a me render ao seu argumento. É porque senão eu esqueço. Aí eu acho que nem eu sempre, esqueço. igualem isso, nem sempre o professor está certo. Pelo contrário. Nossa, Fia, mas isso aí dá pra fazer até uma musculação, né, Fia? Vamos lá. Gente, então uma letra de música é que tipo de fonte? Escrita, iconográfica, material ou oral? Uma lenda que um filho ouve do pai que ouviu do avô, não é uma fonte oral? Gente, por exemplo, vou dar um exemplo histórico. Na África. Vocês sabiam que na África existe um personagem muito respeitado?
Sabe qual que é o nome dele? Griote. Vocês sabem quem são os griotes? São os homens livros. Como que é isso? São homens normalmente muito velhos, eles andam de comunidade em comunidade. Sabe fazendo o quê? Ouvindo e contando as histórias do passado. É como se eles fossem memórias vivas. Enciclopédias vivas. Eles vão passando conhecimento. Eu digo para vocês, o que o homem desse fala é uma fonte histórica? É uma fonte histórica escrita, iconográfica, material ou oral? Vocês entenderam os tipos de fonte, gente? Com isso eu acabei esse conteúdo. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Agora... Não precisa. Agora, se eu colocar o meu Pix na lousa, a gente pode ter outro tipo de conversa. Aí é só chorar. Assim não, sentado. Nossa.